como foi pregado no domingo, nós não venhamos mais ser apenas ouvintes, e que os pregadores também não venham apenas viver pregando, mas que os pregadores venham pregar vivendo a palavra, porque isso é que faz a diferença no reino de Deus. Para Jesus, Deus já está cansado no sentido de ouvir muitas mensagens. Deus agora quer que colocamos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido ao longo dessa caminhada com Cristo. Amém? Eu convido os amados para que a gente possa ler um pouco do versículo aqui no capítulo 17 de Lucas. Nós vamos ler do verso 11 até o 19. Eu estava ouvindo a mensagem do pastor no domingo e eu me lembrei de um fato que aconteceu em um retiro que eu fui em Itapecuru, e o pregador tinha se atrasado. Todo mundo estava aguardando o mensageiro, um amigo meu, pastor da igreja de entroncamento, um jovem pastor, estava na sua caminhada como pastor, assumiu a responsabilidade dessa igreja lá em entroncamento, uma frente missionária, e ele foi convidado para estar ministrando nesse dia. E o horário estava se estendendo e nada do pregador comparecer. As pessoas começaram a conversar, e alguns já reclamando, né? Outros já arrependidos de ter colocado ele. Enfim, o que aconteceu? Depois de muito tempo já, praticamente o horário já estourando, né? Como o nosso também, que já estourou aqui um pouco, né? A gente chegou um pouco atrasado, peço perdão aos queridos irmãos, a gente geralmente começa 8 horas, né? Mas nós vamos corrigir essa questão aí, em nome de Jesus, né? A gente sabe que muitas pessoas estão vindo da sua labuta, do seu trabalho, e eu dou glória a Deus porque é o Espírito Santo que renova nossas forças, né? Bem? E é o que aconteceu com ele. Ele chegou, né? E ele pegou logo uma exortação lá do que estava na frente. Irmão, o que é isso? Uma hora dessa e tal. Olha, só tem 5 minutos. E ele foi lá e ele disse essa seguinte palavra. Ele disse: irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja, mas eu vinha de moto e eu passando na BR, eu me deparei com um senhor muito bêbado, cai aqui, cai acolá, e ele caiu na borda da pista, e aquilo me preocupou muito. Eu parei a moto, tirei ele da borda da pista, coloquei lá mais próximo do mato, lá do caminho, para que ele não... Mas aqui eu liguei minha moto, a minha consciência, o Espírito Santo começou a me incomodar para que eu levasse aquele homem em casa. E assim eu fiz, e levei até a sua família, né? Entreguei nos braços da sua família. Então eu quero pedir perdão para os irmãos esse meu atraso. Queridos, essa foi a mensagem mais forte e poderosa do retiro. E o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes falar é importante, mas Jesus, em todo o seu trajeto aqui na terra, foram as suas atitudes que fizeram a diferença. Pessoas que Deus colocou na minha vida, não foram palavras que eles me disseram apenas, mas as suas atitudes para com minha vida que fizeram a diferença, viu? Então que a gente venha de fato realmente aprender, né? Que precisamos praticar esse evangelho, né? Praticar, porque nada de vale a gente dizer que somos cristãos. Cristão representa Cristo pequeno aqui na terra. Nós precisamos exalar essa essência de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim:
capítulo 17, Lucas, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Idiamos, trai-vos ao sacerdote, que está meio grifado aqui, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 12 vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra. Glória a Deus, viu? Por isso que Jesus disse que é importante a ajuda dura, né? Aí o laço de 3 dobras não se quebra. Deixa eu ver aqui onde eu estava aqui. 15, né? E quando um deles, que era um samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os 9? Os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-te e vá, você está curado porque teve fé. Amém? Curvamos nossa cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa, ó Deus. Muito obrigado por esses dias de chuva. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu amor é incondicional, ó Deus. Tu conheces as nossas fraquezas, conheces, Senhor Jesus, as nossas decisões que tomamos muitas das vezes erradas, mas ainda assim, através do Espírito Santo, que geme inexprimivelmente, que intercede por nós, é por isso que a Tua misericórdia já se renovou em nossas vidas, e é por isso que nós estamos aqui presentes, Deus. Muito obrigado pela Tua presença, ó Deus, sobre nossas vidas, a vida de nossas famílias, Pai. Pedimos em nome de Jesus a orientação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos para assim, ó Deus, ser merecedor de ser chamado Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Querido, esse texto, todo mundo conhece esse texto, mas o que o Espírito Santo quer nos revelar, nos ensinar nessa noite com esses 10 leprosos, são algumas coisas importantes que nós viemos a nos conscientizar a respeito da nossa vida aqui na terra. Primeiro, essa doença chamada lepra, né, que a gente vai encontrar lá em Levíticos 13, né, conhecido como uma praga, né? Lepra era uma doença que hoje é conhecido como hanseníase, né? Naquela época a lepra, ela não era só, era qualquer tipo de doença que afetava a pele, né? E essa doença chamada lepra, ela nos retrata muito a respeito do pecado. Primeiro, porque ela não era só uma doença que afetava o corpo físico, né? Esses homens que viviam com essa doença, eles também tinham um outro problema muito sério, uma outra doença, que era a doença espiritual. Ou seja, naquela época, uma pessoa leprosa, ela infelizmente tinha que viver uma quarentena diferente dessa quarentena que eles estão apresentando aí, né? Quando a pessoa está com esse suspeita de rotavírus, né? Coronavírus.
Mas essa quarentena desses homens era uma quarentena muito complicada para eles. Primeiro, porque as cidades que eram imuradas, os sacerdotes se reuniam e acrescentaram dentro dessa própria lei algumas normas. E uma dessas normas é que essas pessoas não poderiam mais adentrar naquela cidade. Elas tinham que viver fora daquela cidade. E a outra norma é que essas pessoas, elas não poderiam também se aproximar de pessoas sãs, pessoas curadas, pessoas normais. Para que elas pudessem falar com essas pessoas, elas só poderiam se aproximar dessas pessoas 2 metros, em algumas situações, dependendo do vento, do sentido do vento, 45 metros. Ou seja, essas pessoas, elas viviam à margem da sociedade. Imagine uma pessoa com uma enfermidade tendo que se afastar dos seus familiares, viver isolado em cavernas. Se a gente for fazer um estudo sobre isso, era uma coisa tão crítica que até as suas vestes tinham que ser rasgadas para identificar, e em alguns casos usava-se um sino para que a pessoa dissesse: ali vem um leproso, corre longe dele, entendeu? Então essa doença, ela retrata muito o pecado, porque quando nós outra hora vivíamos restituído da glória de Deus, nós também tínhamos esses mesmos critérios, essas mesmas normas, né? Ou seja, não criada por Jesus, mas por um grupo religioso que até hoje impera, muitas das vezes até dentro das igrejas. E essas pessoas leprosas que viviam à margem da sociedade, elas precisavam ser curadas, e depois que elas fossem curadas, elas precisavam passar por uma avaliação médica, que na verdade era o próprio sacerdote que avaliava. Então, queridos, o que eu quero falar a respeito dessa doença? Uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus, essa doença, ela foi extinta das nossas vidas. Não é isso? Não é verdade? Mas a pergunta é: nós tratamos os nossos irmãos como pessoas leprosas ainda? Nós usamos a religião para julgá-los? Porque muitas das vezes as pessoas, elas não mudam de um dia para a noite. Tudo é um processo. Quando Jesus tem esse primeiro encontro com esses 10 leprosos, é interessante que ele não cura os leprosos de imediato. Se a gente for atentar, teve outros casos lá em Marcos, né? A gente vê um leproso se ajoelhando aos pés de Jesus, Jesus tocando no leproso e ele sendo curado. Mas nesse caso aqui, Jesus não cura os leprosos de imediato. Jesus dá uma ordem para eles. Jesus diz assim: vá até o sacerdote. E os leprosos começaram a andar. Eu fico imaginando, aquele que não tinha orelha, começou a crescer a orelha. As manchas começaram a sair. Isso significa dizer que, infelizmente, algumas pessoas não acreditam mais em milagre porque
querem que o milagre aconteça instantaneamente na vida da pessoa. Só que não é dessa maneira. Precisa a fé e a obra estarem juntas, né? E o que aconteceu com esses homens? Imagine, irmão Vicente, Jesus diz assim: vá até o médico, que ele vai mudar teu diagnóstico. E aí, antes de passar pelo médico, tu olha e o exame continua ali, com resultado negativo, mas tu vai. E foi assim que esses homens fizeram. Eles foram, sem reclamar, e alcançaram a cura. Então, existe um trajeto na vida da gente. Deus representa o sacerdócio. Nós, muitas das vezes, representamos esses leprosos. O Espírito Santo diz que nós somos vitoriosos em algumas áreas das nossas vidas, mas nós, às vezes, não acreditamos, porque nós queremos ver de imediato o nosso momento, o nosso tempo. E não foi o que aconteceu com esses homens. Talvez no seu trajeto eles poderiam ter dito assim: não, estou vendo aqui que eu continuo sem meu dedo. Mas eles foram. Quando chegaram lá, eles foram curados. E lembrando que quando Jesus curou aquele homem de lepra lá em Marcos, ele fez uma coisa errada. Não Jesus, mas o homem. O que ele fez? Jesus disse que não era para ele contar para ninguém, e ele saiu espalhando para todo mundo. Ou seja, tudo isso se finaliza na questão da vontade de Deus. Se nós não entendermos que a vontade de Deus não é para ser compreendida, mas sim para ser obedecida, entendeu? Obedecida. Se nós não compreendermos isso, sempre nós vamos estar vivendo numa situação em que eu quero o milagre, mas o milagre não acontece, porque eu quero do meu jeito. Amém? Eu quero também destacar aqui, quando Jesus ele passou por essa cidade de Samaria. Interessante que essa cidade, Lucas ele retrata bem a respeito dessa cidade. Foi onde aconteceu fatos muito importantes na vida de Jesus. E Jesus ele estava já naquele momento de fuga mesmo, já queriam matar Jesus, e ele passando por essa cidade, e ele encontra esses homens, 10 leprosos. E aqui a Bíblia diz que todos foram curados, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. Querido, nós somos muitas das vezes esses 9 leprosos. Nós tivemos um encontro com Jesus, Jesus nos curou, mas nós esquecemos de ser grato com Jesus. E essa gratidão, ela tem um peso, porque quando o samaritano se encontra com Jesus, o samaritano ele chega glorificando a Deus, e Jesus ele faz essa pergunta: onde estão os 9? Né? Jesus já sabia, mas ele pergunta: onde estão os 9? Infelizmente eles não vieram, mas Jesus disse que o samaritano, que a tua fé te curou. O samaritano recebeu mais do que uma cura física, ele recebeu a cura espiritual.
Talvez seja por isso que muitas das vezes as pessoas andam pregando e falam muito sobre doença da alma. O que é doença da alma? Eu aceitei Jesus, Jesus me curou, mas eu não tenho atitude, eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar dentro da minha memória e lembrar o que Jesus já fez na cruz por mim, e que Jesus não precisa fazer mais nada por mim. Eu sim que tenho que ter um coração grato para com Deus, mas muitas das vezes nós perdemos esse entendimento e nos tornamos esses novos leprosos, pessoas ingratas. Pessoas que correm atrás da bênção, mas esquecem do abençoador. E por isso que Jesus, ele fala para esse samaritano, que samaritano significa dizer que são aquelas pessoas que Jesus não veio para elas. Jesus veio para os nobres, os galileus, para aqueles homens, provavelmente eram galileus, mas eles só queriam a cura. E aí aquele homem samaritano, gentil, veio até Jesus. Que não viemos assim pedir para que o Espírito Santo nos ensine a ser a cada dia um samaritano realmente, uma pessoa grata com Deus, porque a gente sabe que as lutas são grandes, todo dia é uma guerra, e toda guerra tem vitória e toda guerra tem derrota. Às vezes na área da família, na área profissional, mas nós precisamos entender que Jesus nos fez uma promessa, e essa promessa é verdadeira, e que Ele já fez tudo por nós. Então que nós viemos compreender isso, que Jesus, Ele já nos curou, Ele já deu a sua maior prova de amor, Ele nos libertou, e que nós viemos ser uma igreja grata. Uma igreja grata, para que em nome de Jesus o Espírito Santo venha ter a liberdade de operar grandes coisas, porque foi o que aconteceu com a vida desse homem. Ele chegou até Jesus, ele não chegou lá para pedir salvação, ele chegou lá até Jesus para agradecer, e ele recebeu o maior presente que uma pessoa pode receber, a salvação. Amém? Eu convido a igreja para se colocar de pé. Que viemos fazer uma oração, curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos em nome de Jesus dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor Jesus. Obrigado porque um dia, Senhor, nós tivemos a oportunidade de ter um encontro contigo. E esse encontro fez uma grande diferença nas nossas vidas, Senhor. Nós estávamos perdidos, e o Senhor nos achou. O Senhor nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade, Senhor Jesus. Por isso, em nome de Jesus, Deus, em teu santo nome, nós te pedimos agora pelas nossas famílias,
Pai, Tu conheces o coração de cada um que se encontra aqui, ó Deus. O Senhor sabe das suas lutas. O Senhor sabe da sua batalha, Senhor. Que a promessa que está escrito nesta palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que ela venha se cumprir, Senhor Jesus. Assim como o Senhor andava naquela terra ali, ó Deus, de Samaria, a Galileia, ó Deus, nós te pedimos agora, ó Pai, a Tua presença dentro dos nossos lares, ó Deus. Pai, toca, Senhor Jesus, em qualquer lepra de pecado e venha restaurar, Senhor Jesus, para que a nossa família, em nome de Jesus, possa ter essa oportunidade de ter um encontro contigo. Que o milagre venha, Senhor Jesus, alcançá-la, o milagre da salvação, Senhor. Eu quero te apresentar cada vida aqui, cada jovem, cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, ó Deus. Oh Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos alcançado, ó Pai. Às vezes, Senhor, nós nos sentimos cansados, ó Deus, mas quando nos lembramos, ó Pai, que o Senhor disse que não coloca nenhum fardo que nós não possamos suportar, ó Deus, podemos sentir que o Senhor tem carregado, Senhor, nos ajudado a carregar a nossa cruz. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que nesse púlpito, ó Deus, que nós apresentamos a Ti, pessoas venham testemunhar, ó Pai, dos milagres que o Senhor vai fazer no meio desta igreja, Senhor, nas suas famílias, ó Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos que os nossos irmãos e nossos parentes que estão afastados de Ti, ó Deus, que o Senhor venha ter este encontro com eles. Oh Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de morte. Nós repreendemos toda a enfermidade da alma. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha fazer um renovo, Pai, em nossas vidas, na vida deles. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E nós estamos diante de um Deus que até a tristeza salta de alegria quando o Senhor está presente, ó Deus. Por isso nós cremos em nome de Jesus, Pai, que haja salvação, que haja libertação, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus.